Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 23 de julho, estamos na 16ª semana do Tempo Comum. Nesse momento, vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Acabamos de escutar um trecho que em muitas memórias, festas marianas, aparece como um evangelho de opção. Apesar de a figura da Virgem Maria não ser colocada diretamente em evidência, mas aqui nós temos um texto que coloca a realidade do vínculo espiritual com Deus, a comunhão com Deus, de uma maneira muito objetiva. Porque nós podemos nos perguntarmos: o que é ter comunhão com Deus? O que é estar unido a Deus? O que é viver uma vida de intimidade, íntima com Deus? Claro que, no primeiro momento, nós podemos falar que é estar avesso ao pecado, que é lutar para se afastar das realidades que não agradam a Deus, de viver os mandamentos da lei de Deus, enfim, de seguir os caminhos. Sim, querido. Por esse caminho é o primeiro passo. Mas não basta somente se afastar do mal, do pecado. Quando nós olhamos esse texto, e aqui nós temos como um grande testemunho, um grande ícone para nós, exemplo, a mãe de nosso Senhor, nós percebemos que não basta somente eu não pecar, mas para ter um vínculo, uma comunhão com Deus, uma intimidade com o Senhor, é necessário eu viver, buscar, conhecer, praticar a vontade do Pai. A familiaridade com Jesus não é uma realidade biológica, mas é uma disposição da nossa vontade em se curvar a uma vontade superior. Percebamos aqui que esta realidade é algo que eu e você temos que manter numa constância, alimentar durante toda a nossa vida. Sermos dóceis à vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, discernir nesta vontade e vivê-la, praticá-la, porque aí estaremos na família de Jesus, aí seremos seus discípulos. Porque, como diz São Tiago, a fé sem obras é morta. Mas quais são as obras que eu devo praticar para que de fato a minha fé seja autêntica? Praticar a vontade de Deus. Porque fé é encontrar uma pessoa. Fé é conhecer a Jesus. Fé é cada vez mais eu ter proximidade com o Senhor, pela vida de oração, pela vida sacramental, pelo conhecimento da doutrina da fé. Cada vez mais eu me aprofundar. Mas não basta somente eu adquirir um conhecimento. É preciso que eu o pratique, que eu testemunhe, que eu vivencie essa realidade, coloco mesmo como atitudes concretas na minha vida. E o que atitudes são essas? De acordo com a comunhão, com a relação com esse Deus que se dar a conhecer,
é escutar, discernir, olhar as situações do qual eu estou inserido, que eu estou vivenciando e escolher as atitudes do Senhor, escolher os direcionamentos de Deus, no exercício da esperança, no testemunho da fé, o exercício da caridade, o perdão. Então, várias realidades que eu e você somos chamados a discernir e a vivenciar. Escutar essa palavra hoje é muito importante para nós, porque peçamos a graça a Deus para que possamos discernir a vontade dEle no dia a dia, no concreto do nosso cotidiano, no modo como estamos tratando e nos relacionando com as pessoas, no modo como estamos nos tratando, nos relacionando conosco mesmo, na nossa vida de oração. Porque muitas das vezes nós temos decisões, situações que paramos e ficamos em dúvida o que fazer, como agir, em situações talvez pontuais. Mas essa preocupação da familiaridade com Jesus, ela deve estar em cada realidade da nossa vida. Desde a realidade de ir trabalhar, de tratar dos filhos em casa, como das realidades mais importantes. Que o Senhor possa nos dar essa graça nesse santo dia e peçamos à Virgem Maria, que ela é a mulher da vontade de Deus, que a sua intercessão possa sempre mais nos alcançar e ensinando o nosso coração a ser amigo da vontade de seu Filho. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.